Após ter seu pai invadido, ela se torna a sniper mais letal da Segunda Guerra e coloca medo até nos alemães mais experientes. Fala pessoal, hoje iremos acompanhar a Sniper Russa, filme baseado em fatos reais de 2015. E lembrando pessoal, caso goste desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e não esqueça daquela fortalecida no like. No aeroporto, o avião pousa. Eleanor entra no carro do oficial, que logo informa que tem uma recepção a esperando, mas ela o interrompe e entrega um papel, pois quer ir primeiro a esse endereço, antes de se encontrar com o presidente. Ele fica na dúvida e pergunta quem é esse estranho misterioso, e ela responde que irá apresentar a essa mulher. Em 1942, em uma assembleia, Eleanor cumprimenta os oficiais soviéticos para conhecê-los melhor. O soldado se apresenta como Vladimir, e que é um atirador, e que fez 152 abates com 154 tiros. E quando vai cumprimentar o outro soldado, percebe que é uma mulher, e se apresenta como Pavlichenko, e que é uma atiradora. Eleanor pergunta quantos homens ela derrubou, e Pavlichenko responde que não derrubou homens, e sim alemãs, e que foram 309. Voltando para 1937, Pavlichenko vai até o parque e se encontra com seus amigos. Então Mark sugere para ir ao cinema assistir o filme, mas os dois amigos e Pavlichenko voltam a ir ao campo de tiro. Então eles acabam ficando empatados e decidem tirar na moeda. Um dos amigos joga a moeda para cima e Pavlichenko pega e informa que irão ao campo de tiro. No campo de tiro, Marcia pede para ir rápidos para dar tempo de ir ao cinema, mas um dos amigos diz que não estão apenas atirando e que é uma competição. O instrutor dá 5 balas para cada um e Pavlichenko decide ir atirar também, mas todos acabam rindo dela. E então o instrutor a entrega 5 balas para atirar e ela pede a ele que ensine a atirar. Então ele pede para pegar a arma e carregar, alinhar a mira traseira com a mira dianteira, segurar a respiração e depois disparar. E Pavlichenko dá os seus 5 disparos. O instrutor pede para todos colocar a arma em cima da mesa e vai verificar. E informa que a vitória é de Pavlichenko, que fez 47 de 50 pontos. Um dos amigos pergunta ao instrutor se ele olhou direito. O instrutor responde que ele pode verificar se ele quiser. No dia seguinte, o professor está dando aula para a turma e o diretor entra na sala e pergunta sobre Pavlichenko e quer para ir até a reitoria. Chegando no local, o oficial começa a ler sua ficha e pontua que teve excelentes resultados no stand de tiro e que irá mandá-la para um treinamento de tiro. E ela pergunta sobre os seus estudos. Então o oficial responde que em 6 meses estará de volta e poderá terminar os estudos. Indo para 1941, Pavlichenko está na biblioteca terminando sua tese para a faculdade, quando Sônia aparece e pergunta por que elas não vão à praia. E logo informa que seu irmão Boris estará por lá. Ela fica um pouco relutante, mas logo aceita. Na praia, Pavlichenko lê seu livro e Boris chega ao local. Sônia apresenta seu irmão a ela e chama a Masha para ir nadar, assim dando espaço para eles ficarem sozinhos. Ela pergunta o que Sônia disse e ele responde que é para ir à praia com sua melhor roupa, pois teria que causar uma boa impressão. Então os dois acabam se cumprimentando. Mais tarde, ele a chama para jantar em sua casa, e seus pais fazem algumas perguntas a ela. E logo pede Boris para trazer o anel. Então ele comenta que não é muito valioso, mas é da família. Todos se sentam à mesa para comer, mas de repente, uma mulher entra na casa e liga o rádio. Então o radialista informa que o exército alemão atacou o país e bombardeou algumas cidades. Pavlichenko, ao ver essa notícia, entrega o anel, mas o pai não aceita a decisão e pede para convidá-la para ir ao teatro. No teatro, eles assistem o concerto e Boris comenta que a guerra não é lugar para mulheres. E Pavlichenko responde que a guerra não é lugar para fracos e logo sai. Boris a alcança e explica que tem muita gente que desvive lá e que conseguiria isenção para ela, mas Pavlichenko recusa, pois seria muito vergonhoso para sua família e que se sentiria mais útil por lá. Em 1942, o comandante entra na sala e pede para se explicar, e pergunta por que ela ficou tão íntima com a esposa do presidente dos Estados Unidos. Então o major diz que a senhora Leonor convidou Pavlichenko para se hospedar na Casa Branca, mas logo ela nega.
Então Vladimir convence a todos que deve aproveitar essa oportunidade, pois seria bom ter uma infiltrada lá dentro. Então o comandante fala para ela mesma se decidir e logo sai. Um tempo depois, ela chega à Casa Branca. Um funcionário pergunta que tipo de roupa ela deveria vestir. Eleanor responde que é o uniforme mesmo, pois é o que está acostumada a usar. Em 1941, no campo de treinamento, os recrutas são submetidos a testes físicos, como aprender a cavar buracos, se rastejar no barro e até mesmo aprender camuflagens. O oficial pega algumas munições e entrega aos recrutas. O major vai até Pavlichenko e pergunta se ela quer atirar ainda. E ela responde que sim. Então ela deita no chão e o major vai em direção ao alvo. Ele fica ao lado. Pavlichenko pede para ele que ele se afaste, mas ele avisa que ela é uma atiradora, não uma artilheira. Então ela mira no alvo e atira, assim acertando o alvo. Mais tarde, o major é chamado até a barraca e recebe uma carta dizendo para levar apenas os homens ao campo de batalha. O major assina e informa Makarov que é um desperdício e que possui uma garota entre eles e que é para protegê-la. Em Odessa, o exército se prepara para o confronto. Então o capitão chega e informa para não deixar eles chegarem perto, e que se vê um oficial é para atirar imediatamente, pois irá destabilizar o exército inimigo. E o tanque pode ser parado de duas maneiras, jogando granada e também duas balas antitanque na viseira. Então Pavlichenko pede a bala antitanque, quando de repente alguns aviões aparecem e fazem bombardeios no local. E uma das bombas atinge o canhão, que logo começa a descer morro abaixo. Pavlichenko vê e tenta sair do local se rastejando, o que não dá muito certo, e acaba quase sendo atingida pelo canhão. Então ela se levanta e rasteja até a trincheira e desenterra sua sniper. Mira e atira contra o tanque, assim estilhaçando o vidro, mas o piloto atira contra ela, assim machucando seu tímpano e deixando-a atordoada. E atira novamente, assim acertando o piloto, e o capitão explode o tanque. Pavlichenko nota o comandante logo à frente e dispara contra ele, o derrubando. Então Makarov vai até ela e pergunta se está machucada, e logo dá seu cantil com álcool para beber. Um tempo depois, o general Petrov entra e é recebido com continência pelos soldados. Então pergunta quem é soldado Pavlichenko e pede para dar um passo à frente. Eu vou até ela e diz que se precisar de algo, é só vir falar com ele. Então entrega sua arma nova. Pavlichenko pega e diz que não irá se poupar contra a luta contra o inimigo e que irá derrubar muitos ainda com esse rifle. O general chama o major e fala para ficar de olho nela, caso for igual ao pai. Mais tarde, o capitão explica que quando se ganha uma arma nova, precisa personalizar ela. Pavlichenko pergunta se ele é casado, e ele responde que não, mas tinha uma esposa e não conseguiu salvá-la a tempo. Quando de repente ela ouve alguém chamando, e quando sai, percebe que é Masha, e elas acabam se abraçando. Então Masha fala que irão lutar juntas agora com Grisha. Pavlichenko, sem entender, pergunta quem é Grisha, e ela responde que é seu piloto, e pergunta se ele é seu namorado. Pavlichenko diz que não, mas será. Alguns meses depois, Pavlichenko e alguns soldados chegam da barraca, e ela informa que foram mais 3 abates. Então os soldados entregam as medalhas e logo saem. E ela pergunta ao capitão se ele já fez um bom tiro à noite. E ele diz que sim, e que foi na Finlândia, quando foi caçar e acabou vendo uma posição muito boa. Se mirasse daquele lugar, conseguiria derrubar 3 com um tiro só, mas pelo azar, foi registrado com um abate só. E quando contou, ninguém acreditou. Um tempo depois, durante o confronto, Makarov procura Pavlichenko e pergunta a uma soldada onde ela está. A soldada diz que ela mudou de posição e mostra para onde foi. Pavlichenko mira em direção a alguns soldados e tenta acertar 3 com um tiro só para impressionar o capitão, mas erra e acaba acertando um, o que faz eles perceberem e atirar de volta contra ela, assim acertando seu braço. Então o capitão chega e atira contra eles, e pergunta quem deu permissão para sair de posição. O capitão pergunta o que está fazendo, e ela responde que ele a mostrou como derrubar 3 com um tiro só, e que se não fosse ele, teria um total de 73. Então ele pergunta se ela quer ir para a corte marcial, por causa dessas palhaçadas, e logo manda ela voltar para sua posição.
O capitão costura sua blusa, quando de repente chega o carteiro e fala que a ordem é para evacuar as tropas de Crimeia e que o objetivo é cobrir a retirada e que amanhã partirão. Então o capitão sai para caminhar e nota que tem uma cantorinha vindo da barraca de enfermagem. Pavlitinho, Nikolai, Marcha e Grisha se sentam à mesa de jantar enquanto cantam. Nikolai faz um brinde à cidade de Odessa e Grisha brinda a cidade onde se apaixonou. E eles acabam comendo. E Grisha diz que seu combustível acabou. E Marcha responde que ali tem e logo sai para pegar. E ele vai atrás dela. Pavlitinho vai até o lixo jogar o resto do jantar. E Nikolai vai atrás dela. E diz que queria ter um momento a sós e parte para cima dela. Mas ela pede para ele parar e tenta o afastar, dizendo que não o ama. Então Makarov ouve e decide entrar para ajudar. No entanto, nota que ela já tinha resolvido e diz a ele que não precisa ficar salvando toda hora. Então o capitão sai do local e ela vai atrás dele e o beija e depois abraça. E ele pede desculpas e diz que fez uma promessa. Pavlichenko pergunta a quem e ele diz a si mesmo e depois vai embora. Mais tarde, Pavlichenko está cavando buraco até que o capitão vem e a ajuda. E ele explica que não pode, que é por causa da guerra e que pode acabar não sobrevivendo. Mas Pavlichenko o chama de covarde e diz para pensar que eles não vão. Então o capitão sai do local e caminha para sua posição, mas uma bomba cai e explode, assim o arremessando para longe. Ele se levanta e nota que Pavlichenko foi atingido, então ele corre em sua direção e começa a cavar até que consegue desenterrá-la, mas percebe que ela está desacordada e depois a coloca em uma carroça para socorrê-la. Pavlichenko acorda e Makarov a segura, dizendo que chegou na hora, e ela se declara dizendo que o ama enquanto dorme, e quando o Boris chega, se depara com os dois deitados e logo sai. O capitão vai atrás e pede para cuidar bem dela, pois é muito especial, e Boris diz que sabe, pois a ama também. Então o capitão diz que quando ela melhorar, irá escolher com quem deseja ficar. Em 1942, na Casa Branca, as duas acabam cozinhando. Então Eleonor derruba uma frigideira no chão e Pavlichenko acaba se assustando. Eleonor pergunta o que aconteceu e ela responde que foi uma granada de contusão e que ficou preso debaixo da terra por 5 minutos. Voltando para 1941, Pavlichenko se encontra com o general Dom Quartel e pede para ele assinar sua nota de recuperação. Então Petrov a chama para tomar um chá e eles caminham pelo corredor até que pede para ele esperar. O general Petrov entra na sala dos comandantes e diz que a linha de defesa está a 13 km de Sevastopol, assim deixando a cidade vulnerável, e informa que poderia lançar uma rodada de bombas no navio, assim cobriria uma grande área. Mas foi informado que todos os navios foram enviados para o Cáucaso e acha de extrema importância que os navios dão a volta, e que a tarefa é defender Sevastopol, pois a guerra tem sido em terra há muito tempo, mas a incompetência ou falta de vontade de lutar está causando muitas mortes. E pessoal, mesmo com todos os argumentos do general, o comandante continua com seu ego inflado e diz até que seu uniforme é seu orgulho. O que eu faria era defender as cidades e os locais onde ficariam os inimigos, eu atacaria com bombas do navio, assim defendendo as cidades e não dando espaço para o inimigo avançar. Então Pavlichenko é apresentado aos oficiais e o general Petrov vai do lado do comandante e pergunta quem tem mais chance de sobreviver. Ela responde que derrubaria o de uniforme preto, pois seria um alvo mais fácil, e já o camuflado demoraria um tempo para achar. O comandante pede para trocar o uniforme, e o general agradece. E Pavlichenko pergunta sobre sua nota de recuperação. O general informa que se os médicos aprovarem, poderá lutar o quanto quiser. Pavlichenko encontra Boris e pede que assine sua nota de recuperação. Quando ele olha, percebe que seus companheiros estão de volta. Ao se aproximar deles, Pavlichenko procura Makarov, mas uma soldada a chama e entrega uma sniper, dizendo que fez uma promessa a ele. Pavlichenko pega a arma, enquanto seus olhos enchem de lágrimas. Então ela o chama e pede para assinar. No entanto, ele reluta e diz que não se recuperou totalmente. Pavlichenko menciona que Makarov não sobreviveu, então ele entrega o papel, dizendo que sente muito, e ela o impede de entrar no caminhão. Mas quando olha o papel, percebe que assinou e o beija como agradecimento.
Em 1942, na Casa Branca, Pavlichenko está colocando seu uniforme, quando de repente, Eleanor entra e pede para fechar os olhos. Então ela fecha, e um empregado entra e pede para ela abrir os olhos, e quando abre a caixa, nota que é um vestido. Então ela se veste e se olha no espelho. Mas Pavlichenko pede a Eleanor para fechar os olhos e vai até a sua mala e pega uma boina e coloca nela. As duas se sentam para beber um pouco. Eleanor comenta que é uma pena que ninguém veja a mulher nela por causa da guerra e relembra do relacionamento com seu marido e de como estava muito feliz, pois o Frank era inteligente, bonito e bem-sucedido e que não entende o porquê dele se interessar, já que não era muito bonita por ser alta. No entanto, ele a escolheu. Voltando para 1941, Masha acorda Pavlichenko e avisa que tem algo para ela e entrega um calção. E diz que o inverno está chegando e que precisa se proteger para que no futuro possa ter filhos. De repente, um homem capuzado entra e se apresenta como novo comandante e que seu nome é Leonid. Ele pede que se senta à mesa para comer e informa que terão objetivos especiais, como sabotagem atrás das linhas inimigas e a caça de caçadores inimigos, e que retornarão amanhã. De manhã, eles caminham até o local, e Pavlichenko mira e avisa o soldado inimigo, e o acerta na perna, e depois no braço. O comandante pede para parar, e finaliza o soldado. Em seguida, sai de informação, e Leonid explica que ela não pode fazer isso, pois não são iguais a eles, e que não pode viver apenas por vingança, pois se não pensar em algo para viver, logo será abatida. Pavlichenko fala para deixar e pergunta o que isso o interessa. O comandante responde que não quer perder o outro companheiro. Um tempo se passa, os dois estão mirando e Leonid dispara contra o inimigo. Quando estão retornando à base, eles avistam um sinalizador e quando chegam, descobrem que os soldados inimigos estão celebrando Natal e logo os ataca, assim finalizando todos. Os dois ficam a sós até que Leonid a beija e eles acabam se deitando. No dia seguinte, eles se divertem, passando lamão na cara do outro e atiram contra um carro inimigo e até explodem uma bomba do exército inimigo. E depois vão até o rio para tirar lama de seus rostos enquanto se beijam. Marcia os encontra e diz que tem uma notícia para contar e anuncia que vai se casar com Grisha e pede para que venham ao casamento. Um tempo depois, eles se encontram e ela dá a notícia que Grisha não existiu e faz um brinde em sua memória. E ela se levanta e abraça, mas é empurrada. Então Pavlichenko vai até Leonid e diz que quer ter um filho, mas ele fica sem respostas. Então ela se levanta e sai do local. Voltando para 1942, o comandante entra no camarim e entrega um uniforme e diz que não é uma mulher, e sim uma soldada soviética, e pergunta se entendeu. E logo sai. E quando tira o vestido, mostra algumas marcas na sua costa. Eleanor pergunta o que fizeram com ela, enquanto o abraça. E Pavlichenko responde chorando que não aguenta mais. E ela responde que os homens deveriam ter a protegido. No dia seguinte, Leonid tenta conversar com ela, pisa em uma armadilha, assim ativando várias bombas. Eles tentam correr, mas ao ver que não conseguiria sair vivo, ele se joga em cima dela, assim a protegendo. Então ela se levanta e o carrega até a base, gritando por ajuda. No hospital ao acordar, Pavlichenko pergunta por Leonid, e Boris informa que ele não resistiu, e afirma que não poderá mais lutar, pois está invalidada. Mas de repente, chega alguns oficiais e pergunta quem está invalidando, e que ela não é apenas uma soldada, agora se tornou um símbolo. Então Boris pede que saia do local. O oficial pergunta se ele quer ir para a corte marcial, pois os alemães noticiaram a morte dela. Então Boris informa que irá reclamar com o general Petrov. E o oficial fala que essa ordem veio diretamente dele. E quando vão tirar a foto, um dos oficiais diz que ela não parece muito saudável, então pede que sorri e tira a foto. Os oficiais colocam Leonid e outros militares que não resistiram na caçamba do caminhão, enquanto Pavlichenko fica observando junto com outras pessoas. Um tempo depois, Pavlichenko entra na sala e o oficial informa que alguns dos melhores atiradores de Moscou vieram atrás dela, acreditando estar viva. No entanto, ela diz que não pode mais fazer isso e entrega seu atestado de incapacidade, afirmando que não está mais apta para o serviço. Mas o oficial a chantageia dizendo que se não entrar em campo, mais deles morrerão.
Então, após muita insistência, ela aceita. No campo de batalha, ela está mirando e tentando localizar o sniper. Ao notar que suas costas estão sangrando, ela tem ideia de passar na sua cara e se levantar, assim conseguindo o localizar, mas ambos trocam tiros. Ele é derrubado, já Pavlyuchenko é acertada no braço, então ela vai até ele e fica observando a foto dele junto com a esposa. Depois de um tempo, Boris vai até a sala do major e pede que evacue Pavlyuchenko imediatamente. O general responde que estão evacuando apenas documentos, funcionários e especialistas valiosos. Boris responde que depois de tudo, ela não é considerada valiosa ou merece a licença de evacuação. No dia seguinte, todos fazem evacuação em um hotel submarino e Pavlyuchenko e Boris chegam até a cerca. Ele mostra sua licença e pede que Pavlyuchenko fique ali, e quando volta, pega e a puxa. Então os dois caminham enquanto conversam um pouco sobre a época que se conheceram. Ao chegar, Boris entrega um kit de primeiros socorros e diz que pegará o próximo submarino. Então os oficiais são colocados dentro do submarino, enquanto Boris e outros militares só ficam observando. A defesa de Sebastopol durou 250 dias e no final a cidade se rendeu. Nem os combatentes e nem os civis foram evacuados. Apenas 2 submarinos deixaram Sebastopol. O primeiro carregava arquivos do partido e objetos de valor, e o segundo, 80 oficiais e comandantes. Foi um milagre que Ludmila sobreviveu, e um milagre concedido por um homem que nunca teve a chance de ser amado, mas deu sua licença de evacuação. Boris, que amava Pavlyuchenko, e sua melhor amiga Masha, e mais de 100 mil civis e defensores de Sebastopol, foram deixados em terra para se encontrar com o inimigo. Então Eleanor diz que se tornaram amigos por cartas e que Ludmila nunca voltou à frente da batalha. Em vez disso, trabalhou como instrutor numa escola de tiro. Depois da guerra, se formou na universidade e foi premiada com a mais alta condecoração, a de Herói da União Soviética. Moscou, 1957. Eleanor explica ao oficial que ganhou todas as guerras como soldada, diplomata e mulher, e que quer ver o filho dela e tem um presente para ele, e que certamente ele se parecerá com ela. O soldado diz que o presidente poderá esperar, e então os 3 se sentam, enquanto assistem o teatro. Caso gostou desse vídeo, temos esses resumos relacionados. Caso não seja inscrito, se inscreva, e caso inscrito, ative as notificações para receber mais conteúdo como esse. E deixa o like se gostou, e nos encontraremos no próximo vídeo. Fui!